Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã que estamos ou que estaremos meditando nos salmos da palavra de Deus. Hoje vamos falar do Salmo 87. O Salmo 87 tem como autoria os filhos de Corá, os descendentes de Corá. O Salmo 87 tem como seu tema principal Sião, o monte da cidade gloriosa de Deus. Gloriosa não apenas por ser o palco de vários eventos que lá aconteceram, mas pelo fato que a cidade de Deus foi o centro da vida de Israel. E será estabelecida para sempre como a cidade de todos os salvos em Cristo, a Jerusalém celestial. Como lugar de culto, o Monte Sião acabou. Não há mais templo. Deus não mora no monte, mas na comunhão da igreja dos cristãos. Poética e profeticamente falando, Sião simboliza a igreja. O Salmo 87 fala da alegria de Deus por sua morada em Sião. Mas ele não mora mais lá, mora na igreja. Como Paulo assim nos diz em 1 Coríntios 3, 16 e 17, vocês, dizendo-se a igreja reunida em Corintos, não entendem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A igreja habitada pelo Espírito Santo é o verdadeiro templo de Deus, a cidade de Deus, a verdadeira Sião que hoje está representada pela igreja e que um dia virá do céu da parte de Deus. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Apocalipse 21, verso 2. O Salmo 87 descreve o lugar de gente verdadeiramente fraterna, que tem uma convivência equilibrada e harmoniosa, e realmente feliz. Podemos assim ver um lugar feliz como o salmista apresenta nos 3 primeiros versículos. O Salmo 87, na sua primeira parte, traça 3 características principais de Sião, a cidade de Deus, que o caracteriza como um lugar feliz. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Em primeiro lugar, Deus é o fundador dessa cidade e é por conta disso que a faz um lugar feliz. A verdadeira felicidade é o Senhor. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Não havia nada de maravilhoso no solo, na paisagem e muito menos na posição geográfica de Sião. Ela era especial simplesmente porque Deus estava lá, habitava com eles naquele lugar. O Senhor é que tornava aquele lugar sagrado. A presença de Deus é que tornava aquele lugar santo, especial, incomparavelmente especial, não a montanha em si. Em outras palavras, a cidade está fundada no próprio Deus. Ele é sua fundação, sua força, sua formosura, a sua felicidade. A felicidade daquele lugar é a presença de Deus. Em segundo lugar, o amor de Deus é a razão da existência daquela cidade. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. O motivo do amor de Deus, o motivo do amor de Deus para com Israel, para com a cidade, estava em Deus e não em Israel por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Não foi porque Israel era maior do que as outras nações ou melhor do que as outras nações. É porque Deus assim a escolheu incondicionalmente para ser o seu povo, para ser um povo numeroso, ser a sua nação especial.
né? Foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados, como diz Deuteronômio 7, verso de 6 a 8. No Novo Testamento, Paulo deixou também claro que a razão da igreja existir, ou porque Deus ama aquele que ele salva em Cristo, não é outra razão senão a graça soberana do Senhor. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que fomos salvos. Efésios 2, de 1 a 6, 8 e versículo 8, verso 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, não pelas práticas de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Então Deus é o fundador da cidade de Sião, desta cidade que nós estamos falando, e o seu amor é a razão dela existir. Mas tem algo mais sobre este lugar feliz. Deus diz coisas gloriosas sobre a cidade. Verso 3, ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Deus se regozija de amor pelo seu povo, fruto de sua graça soberana. E fala dessas coisas aos seus amados. Os moradores de Sião, os eleitos de Deus, são reanimados com a presença de Deus entre eles, fortalecidos pelo poder de Deus em favor deles e revigorados pela alegria de Deus na vida deles, com divino júbilo de alegria. Este, portanto, é o lugar feliz. Sião, a cidade de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Estas são as bênçãos de quem habita este lugar, de quem pertence à igreja do Senhor. Deus mesmo é o seu fundador, não é a nossa própria força ou coisa qualquer. O amor de Deus é a motivação de Deus, não o nosso desempenho. A palavra de Deus é o seu prazer, não as vozes desse mundo perdido. Os próximos versículos 4 a 6 vai falar dos habitantes desse lugar feliz. O salmista vai falar sobre os habitantes que nesta cidade Deus vai colocar. Diz assim: incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, e até a distante Etiópia. Ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá: ali todos se tornaram seus cidadãos. Habitarão em Sião a cidade de Deus, o Egito. Na atualizada fala de Raabe. É uma forma poética no hebraico de falar do Egito. Babilônia, Filístia, Tiro e Etiópia, todos incluídos por iniciativa do próprio Deus. Sabe o que é interessante? Nenhum desses povos conheciam Deus, tampouco invocavam como Deus, único e verdadeiro. Mas Deus é tão rico em misericórdia que os incluiu a si mesmo entre os cidadãos por direito de nascimento de Sião. Desse modo, aqui está Deus revelando o seu propósito global: incluir ao lado de Israel outros povos, tribos, línguas e nações do mundo para chamar de seu próprio povo. Apesar do seu amor especial por Israel, Deus incluirá pessoas de outras nações também, os gentios, até mesmo seus inimigos implacáveis, isto é, pela graça, por meio da fé em Cristo, o Messias prometido de Israel. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que não há pessoas, ou melhor, não há pecado que não possa ser perdoado, e pessoas que não possam ser inseridas na cidade de Deus. Vimos aqui judeus orgulhosos, egípcios
cruéis, babilônios impiedosos, filisteus violentos, materialistas como os de Tiro e pagãos como os etíopes, todos seriam incluídos e abençoados pela graça, habitando lado a lado na cidade de Deus. Pecadores perdoados, aprendendo a viver, transbordando graça e perdão, um na vida do outro, na fraternidade de Sião. Judeus teriam que aprender a conviver em amor com os inimigos cruéis e antigos. E os inimigos cruéis e antigos dos judeus teriam de aprender a conviver com os orgulhosos judeus que sempre se achavam superiores aos demais povos. Poder, prosperidade e privilégio de nascimento não garantem morada na cidade de Deus. Os habitantes do lugar feliz são filhos da graça por meio da fé em Jesus Cristo. E isto pressupõe arrependimento, confissão de pecados, fé e humildade. Essa gente sim é feliz e fraterna. Nos versículos 7, encerrando, vai nos mostrar a felicidade do lugar. O povo tocará flautas e cantará. A fonte de minha vida brotará de Jerusalém. Este versículo mostra que os povos todos reunidos em Sião, judeus e gentios, não são forçados a adorar a Deus, mas o fazem livremente e com alegria de coração. Eles fazem música, tocam e cantam, como todos nós fazemos quando estamos felizes. E qual é o tema da música deles? É a graça de Deus, que os tornaram filhos de Deus. Depois da longa estrada no paganismo, no materialismo, na escravidão dos ídolos, na opressão da religiosidade, na trilha errada da mente e coração enganoso, acharam em Deus. Ou melhor dizendo, foram achados por Deus e trazidos a uma fonte de vida que não pode parar de brotar. Deus mesmo é essa fonte que brota e nos traz a verdadeira alegria. Faz-nos lembrar quando Jesus disse para os judeus: quem tem sede, vem a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Jesus falando no templo para os judeus. E para a mulher samaritana ele declarou a felicidade de Sião, da cidade de Deus, do povo de Deus, está em Deus mesmo e não no monte. E não no Monte Moriá ou Jerusalém. É o próprio Deus que está a felicidade, a verdadeira adoração. E Deus assim espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Cristo é que está a verdadeira felicidade. A cidade de Deus, do povo de Deus, a felicidade desse povo está em Deus, está em Cristo. É Cristo que faz as pessoas de todas as nações verdadeiramente se unirem em fraternidade e felicidade, cantando e tocando flautas, cantando um novo cântico. A fonte da minha vida brota de Jerusalém. E a música é Cristo, o Senhor. Cristo é a felicidade do lugar, a nossa verdadeira felicidade. Lugar de gente feliz não é um supermercado. Lembram-se da musiquinha do Pão de Açúcar? Pão de Açúcar é lugar de gente feliz? E muito menos no shopping, por mais que muita gente busque a felicidade consumindo, mas nunca a achará. Então, também a paz mundial, por mais que é almejada por todos e verdadeiramente é o resultado de uma verdadeira fraternidade de pessoas e de nações, entretanto, essa fraternidade, essa convivência harmoniosa entre as pessoas
só é possível em Cristo Jesus, na igreja, na vida em comunhão. Portanto, mais que em qualquer outra instituição, a solução definitiva para o mundo é Cristo, é a Igreja de Cristo. Porque lá a mensagem do Evangelho é encontrada. Por conta da mensagem do Evangelho que a Igreja prega aos povos, que ali é a solução definitiva pelo mundo, a mensagem do Evangelho. A cruz de Cristo é o único meio de salvação e a única fonte de felicidade e fraternidade. Por conta da beleza do Evangelho que a Igreja reflete na vida dos santos, é que é a solução definitiva para o mundo. O resultado do Espírito Santo na vida prática da Igreja local é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí está a verdadeira felicidade. Aí está o lugar feliz e de povos felizes. A igreja, o povo de Deus. Hoje a Sião, que o salmista ali conclama com muita alegria, o lugar onde ele encontra a verdadeira felicidade, não pelo seu lugar em si, mas ali o Deus presente, assim como a igreja, Deus se faz presente através do Espírito Santo. E aí nós temos a verdadeira alegria. Que nós possamos, assim como o salmista, se alegrar, né, pela cidade, pelo Sião, a cidade de Deus, o quanto é especial, o quanto que ele declama sua verdadeira alegria. Nós precisamos também vivenciar como igreja a verdadeira alegria que nós temos, porque a igreja é o lugar de gente feliz, porque Cristo está na igreja e Ele é a verdadeira felicidade. Que nós possamos desenvolver essas verdades em nossas vidas. Que você tenha uma excelente semana e com a verdadeira felicidade que é Cristo. Oremos. Obrigado, Jesus, por o Senhor nos colocar no lugar feliz que é a igreja. O lugar onde o Senhor colocou seu povo, reuniu seu povo para exaltar e glorificar o seu nome. A igreja, que é o lugar onde que o Senhor nos libertou e nos colocou, nos libertou das garras do inimigo e das trevas para gozarmos da verdadeira felicidade. Hoje, mesmo com toda a luta e dificuldade, mas um dia, exaltando e glorificando o seu nome para sempre, na presença do Pai. Louvado seja o seu nome, hoje e para todo sempre. Amém.